Bom dia, querida igreja. Bom dia, irmãos e irmãs, na paz do nosso Senhor. Neste sexto domingo após Pentecostes, somos acolhidos com as palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que dizem: A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Desde que recebemos o presente de Deus, enviado em Pentecostes, o Espírito Santo busca atuar e animar a nossa vida comunitária. Pela força desse Espírito Divino, somos chamados a viver a unidade e a perseverar na fé. Que ouçamos de bom e reto coração o ensino que o Espírito Santo nos traz, fazendo o que Deus espera, para que possamos frutificar no Senhor. Nós, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, acolhemos neste domingo a cada um de vocês que participa conosco desta celebração, na alegria de tê-los neste momento, celebrando a vida e a unidade. Que possamos nos reunir em nome do Deus Trino, que é Pai, Criador de tudo o que há, que é Filho, Jesus o Salvador que vem a nós, que é Espírito Santo, nosso ensinador e inspirador. Amém. Invoquemos a presença de Deus entre nós com o canto de número 2 do livro de canto da ISLB, que é a graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui
Conscientes do nosso pecado, nos aproximemos a Deus e confessemos a Ele as nossas transgressões. Confessai comigo. Misericordioso Deus, reconhecemos a Tua soberania e sabemos que és o único Senhor sobre nós. Mas confessamos que ainda assim permitimos que outros senhores sejam guias da nossa vida. Perdoa-nos quando nos reclinamos diante do pecado e servimos a propósitos que nos afastam de Ti. Perdoa-nos quando infringimos o Teu amor através da indiferença, do egoísmo e tantas outras atitudes que maculam a nossa fé. Dá-nos consciência renovada e a correção necessária para que saibamos nos aproximar de Ti. Ouça a nossa confissão e age segundo a Tua boa misericórdia, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus perdoa aquele que suplica pelo seu socorro. Ele oferta resgate a todas as pessoas que caem no pecado. Por isso, assim como o salmista, saibamos clamar pelo aperfeiçoamento divino, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, que nesta ação de Deus por nós possamos receber o perdão e a graça de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem é abraçado pelo perdão do nosso Senhor não pode ser indiferente aos sofrimentos deste mundo. Por isso, clamemos a Deus por piedade, cantando hino de número 61 do livro de canto da ISLB. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Tem piedade de teu povo, Cristo, tem piedade. Tem misericórdia, tem piedade. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Compadece-te de teu povo, ó Senhor. Nos inclinemos a Deus em oração. Oremos. Amado Deus, no sabor da comunhão contigo, nós somos gratos pelo teu cuidado e perdão. Permita que nesta unidade sejamos guardados do perigo e herdeiros de bênçãos infinitas junto a ti. Conceda-nos a tua palavra, a qual, revelada pelo Espírito Santo, nos consola e fortalece. Dá que ela nos abra os ouvidos e os olhos para que te sirvamos com humildade e perseverança na fé. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo o que Deus realiza e tem realizado por nós, cantemos glórias ao seu santo nome, com o hino de número 161 do livro de canto da ISLB. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor.
A leitura de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo 123. Pedido de misericórdia. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Palavras da salvação. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Pregaremos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador, e louvemos a Cristo que nos veio salvar, e ao Espírito Santo que nos vem congraçar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor Leitura de Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo.
porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Palavra da salvação. Amado e bondoso Deus, rendemos graças por Tua presença e por Tua palavra que nos alimenta a fé. Dá ao Pai que através desta palavra sejamos guiados pelo Teu caminho, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Amém. Querida igreja, querida comunidade, a cidade de Éfeso, a segunda cidade mais importante do Império Romano, era guardiã do templo da deusa Diana, berço de um panteão de divindades. Nela havia práticas de magia e de idolatria. Em Atos 19, lemos um breve relato sobre esse cenário, quando Paulo, em sua segunda viagem missionária, permanece em Éfeso por 2 anos. Em Éfeso, os cristãos eram conhecidos como aqueles que pregavam o caminho do Senhor. Por lá, a tentativa de Paulo falar sobre Cristo na sinagoga não foi aceita na reunião. E aí os cristãos passaram a se encontrar na escola de um senhor chamado Tirano. Curas e milagres foram operados naquela cidade. E algumas pessoas até procuraram se beneficiar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O clima da carta de Efésios é de acolhida para os novos cristãos. Ela se reporta a Deus de forma terna e grata, reconhecendo os frutos do amor divino, tendo na gratidão a resposta da fé frente aos que imerecidamente recebiam de Deus as suas ofertas. Ela aponta para a importância do diálogo e para a vida santa, segundo a boa obra do nosso Senhor. Paulo quer que os cristãos de Éfeso aprendam a viver a unidade entre os diferentes povos que aos poucos integravam aquela igreja, especialmente quando ele destaca na carta que há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, 4-6. Aqui nesse texto é traçado um fio invisível de unidade e respeito entre os diferentes. Um laço de amor que deve perdurar pela causa do Evangelho, sob a presença e inspiração do Deus que age entre nós. E ensinar diferentes povos e tradições a se encontrarem na unidade
em torno de Cristo era algo novo para aquela época. Não era fácil superar as divergências, pois em grande parte cada nação tinha sua própria religiosidade e crença. Mas o discurso do cristianismo era universal. Ele rompia essas barreiras nacionais e encantava as pessoas. Ainda assim, não faltava entre os cristãos pessoas que queriam engessar a fé e privatizar o evangelho em propósitos excludentes, algo ainda presente no cristianismo atual. Os judeus cristãos, por exemplo, queriam exigir a circuncisão como via de acesso ao cristianismo, o que criou impasses e brigas em muitas comunidades da sua época. Abraçar o cristianismo e o testemunho da palavra precisa que o cristão atue com coerência ao discipulado de Cristo. E Cristo nos ensina a sermos tolerantes e sempre prontos para o diálogo e o entendimento. Fé cristã não pode querer edificar os velhos muros da inimizade que Cristo procurou derrubar. No entanto, permanece o grande convite e desafio para que saibamos viver unidos na multiplicidade, respondendo com humildade o chamado de Deus para sermos servos do próximo, sem julgamentos, mas impulsionados pelo amor incondicional com o qual Deus nos trata. É uma tarefa difícil, sim, mas a carta exorta que nada em nós pode preceder o amor que Deus pede para que pratiquemos. O amor deve ser a máxima do cristão. E bem sabemos que acampar nos campos do amor, algo praticado pelas primeiras comunidades, pode ser até espinhoso. Por causa do amor, viver a unidade não é o mesmo que uniformidade. As comunidades antigas são belos exemplos disto. Elas eram diferentes entre si, tinham suas divergências, mas nem por isso deixaram de se tratar com respeito. Foi amando e cuidando umas das outras, e cuidando das pessoas que sequer pertenciam ao cristianismo, que elas se tornaram fortes. Nelas, Cristo era o centro que sustentava a vida de fé, a inspiração para o diálogo e união e a âncora da paz. Isso é o que testemunha Efésios capítulo 2, versículo 14. Lá Paulo escreve o seguinte: porque ele, Cristo, é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Essas palavras não são casuais. Apontar para Cristo como a verdadeira fonte da paz requer a superação das divergências e das diferenças. A carta acusa um estilo de vida displicente que se tornou habitual naquela época. E por que não dizer, também para a nossa época? Aqui, a carta traz uma clara crítica à paz romana que o Império pregava e também à religiosidade da época, que era hipócrita. Isso porque havia escrito no muro do templo, que fora reconstruído por Herodes, algo que discriminava e rejeitava as pessoas que queriam ter acesso a Deus. Neste escrito, sob a pena de morte, havia uma advertência aos gentios a que não profanassem o perímetro do santuário. Por isso, este muro do templo ficou conhecido por alguns como o muro da inimizade e da separação. A sua escrita dizia: nenhum estrangeiro entrará no pátio guardado do santuário. Aquele que, porém, for aí encontrado, será responsável por provocar a própria morte. Querida igreja, Deus não está restrito à fé de alguns. Frente a isto,
a carta destaca que Cristo derruba o muro da inimizade e todos têm acesso ao sagrado contato com Deus. Quer queiramos ou não, não está em nosso poder intermediar ou proibir o contato dos outros com Deus. Somente Cristo está colocado neste caminho de encontro. E quem não quer servir a Cristo nesta tarefa, vive um cristianismo de fachada. Também, não é mera coincidência o fato de Efésios inserir que a verdadeira paz está em Cristo. A paz pregada pelos romanos se pautava em dominar os povos e, em troca, barganhar tempos pacíficos para os dominados. Os romanos tomavam tudo o que era do outro e depois ofertavam segurança em troca do domínio. É cômico e ultrajante que eles também não deixavam de registrar que o povo romano era superior e não aceitava nenhum tipo de subversão ou desordem pública. Em nome dessa dita paz romana, os romanos podiam cometer atrocidades contra outros povos, mas ai daqueles estrangeiros que levantassem a mão contra algum romano. Percebam, é por isso que, além de nos chamar para a unidade e para o respeito, a carta nos desafia a sermos embaixadores da paz de Cristo. Se tomarmos o sentido da palavra da paz na cultura judaica, que vem do termo hebraico shalom, vamos entender que ela invoca a ideia de uma vida perfeita e harmoniosa com Deus. E apesar dessa paz se colocar num patamar inalcançável para o ser humano, cada bom religioso judeu era exortado a se empenhar no máximo a buscar a harmonia pessoal e o equilíbrio harmonioso com as outras pessoas, com a comunidade e também com Deus. Viver nessa paz implicava viver a partir de uma bênção ligada diretamente a Deus. No entanto, a paz de Cristo não tolera que aceitemos a divisão, a contenda, a discriminação e todos os ambientes onde as pessoas são desrespeitadas e diminuídas. Cabe, então, cada cristão imbuir-se dessa paz e beber da obra divina. Quando Cristo se propõe a derrubar o muro da inimizade e ser a fonte da paz, isso significa que somos admoestados à profunda reconciliação com Deus, o autor da paz, e à profunda reconciliação com a criação inteira, obra do autor da paz. Este mandato de socorro, de acolhimento e de promoção da vida vem de Jesus. Se nós nos consideramos sob o poder do senhorio de Cristo, devemos atuar obediente a Ele, a fim de que em nós cresça o Cristo e o seu evangelho seja pregado. Pense nisto, em Cristo, que assim possamos viver e que assim também possamos sempre pregar a boa nova do nosso Senhor Deus. Amém. Em resposta à palavra de Deus, queremos professar a nossa fé com o credo apostólico e assim o fazemos com um canto que vai ser entoado pelo grupo da comunidade de São João Pequeno do Espírito Santo, Grupo Sementes.
Queremos agora nos dirigir a Deus neste momento de despedida, em oração final e também Pai Nosso. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto e pela palavra revelada a nós. Queremos ouvir o teu chamado e agir segundo a tua vontade. Ajuda-nos na tarefa da defesa da vida e nos ensina a sermos vozes de acolhimento e unidade. Pela força do teu Santo Espírito, vocaciona-nos a viver pautados pelo respeito, pela ética e pelos valores do teu reino. A ti somos gratos pela vida, porque o teu amor nos permite celebrar momentos únicos e festivos contigo. Seja a conquista de uma bênção ou a celebração de um aniversário, bodas, entre outros dias de gratidão. Assim, rogamos que a tua bondade continue se manifestando entre nós, dando-nos a graça de louvar-te como Senhor da vida. Intercedemos, ó Pai, pelos doentes, enlutados, pelos que sofrem ou se sentem preocupados, pelos que carregam as duras cargas das tribulações ou são tomados por pensamentos de desistência. Aproxima-te de cada pessoa, concedendo o teu alento, proteção e fortaleza. Oferta-lhes a tua cura, consolo e paz. Senhor bondoso, em tuas mãos seguras confiamos tudo o que somos. Não se esqueça de nós, assim como nós não queremos nos esquecer de cada um dos teus benefícios. Dá para a tua igreja ânimo necessário para manter unida a tua comunidade. Ilumina todas as lideranças, para que preguem a esperança e a palavra da salvação. Olha e guia as autoridades sociais, para que elas governem para o bem do teu povo. Cuida e orienta a nossa ISLB em seus trabalhos junto ao nosso país. Que todos trabalhem para a honra e glória do teu nome, visando a unidade e o respeito mútuo. Assim, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que tu ouves a nossa oração e que irá respondê-la conforme a tua vontade. Assim te pedimos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos lembrar agora os avisos da nossa comunidade. Nosso próximo culto, marcado para o dia 11, às 9h30, através das plataformas do YouTube e também do Face, você pode acompanhar a transmissão da nossa celebração. Ainda hoje, às 11 horas, teremos aí o culto em língua alemã transmitido por esses mesmos canais. Quero agradecer à comunidade. Nós temos feito durante este tempo campanhas e pedidos para ajuda com relação às transmissões das nossas celebrações. A igreja, desde junho, ela tem passado por uma adaptação com cabeamento e tudo mais. E também agora uma pintura está acontecendo no espaço interno da nossa comunidade. Tudo graças ao empenho do nosso presbitério e também de cada um de vocês da comunidade. O nosso próximo aviso diz respeito às contribuições e entradas da nossa igreja. Você tem aí os gráficos comparativos do mês de maio, que alcançamos 93% de entrada. Junho fechamos com 83% de entrada, faltando 17% para cumprirmos com as nossas obrigações. Neste mês de julho, ainda iniciando a nossa semana, já alcançamos 5% de entrada, nos restando 95% com relação às obrigações do mês. Agradecemos a cada membro, a cada pessoa que tem contribuído e feito com carinho esse gesto de ternura e de amor junto à sua comunidade. Segue aí a tela com os dados da nossa igreja, a agência Itaú, os dados bancários e também
Você pode fazer a sua contribuição através do CNPJ, via Pix, e o que nos impulsiona a contribuirmos e ajudarmos a obra de Deus é 2 Coríntios 9, 7. E cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queremos agora lembrar as nossas ofertas. As ofertas da igreja são um destino nacional. Que Deus possa assim abençoar dádivas, doadores. Essa oferta ela é destinada para apoio à missão entre e com os povos indígenas. Queremos ver agora o vídeo motivacional da nossa oferta. A diversidade é uma característica do Brasil e nós precisamos nos dar conta dela. Deus criou a diversidade e viu que era boa. O Conselho de Missão entre Povos Indígenas, COMIN, assessora e coordena trabalhos junto aos povos indígenas com o compromisso de apoiar suas prioridades, respeitando seus modos de ser e suas culturas, trabalhando com eles e não por eles. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Apoio à Missão entre e com povos indígenas. Olá, sou Rodrigo Guaraã, sou do povo Guarani Buá, sou da Comissão Guarani Urupá, uma organização que congrega os coletivos Guarani do Sul e Sudeste do Brasil. Nas nossas bases a gente tem dialogado bastante na importância dessa troca intercultural, entre indígenas e não indígenas, para fortalecer nossa luta, para superar alguns estigmas ainda que se tem sobre os povos indígenas, e avançar na busca por nossos direitos. No relato de Pentecostes, é exaltado que pessoas de diferentes lugares entenderam o que foi comunicado. Ouvir a outra pessoa é parte fundamental do serviço e testemunho das ações do COMIN junto com os povos indígenas. As ofertas solidárias contribuirão para diferentes ações de promoção de diálogo entre povos indígenas, comunidades, grupos, setores de confissão luterana, para a busca da justiça, conforme preconizado pelo Reino de Deus. Dentre os objetivos da oferta está a assessoria e formação multidisciplinar junto ao COMIN para a redução do preconceito contra os povos indígenas, a elaboração de material de formação da Semana dos Povos Indígenas, que é enviado às escolas e comunidades, e a promoção do diálogo intercultural e interreligioso. A oferta é uma forma de auxiliar na conscientização e combate ao preconceito. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou! Oferte para o Fundo de Apoio à Missão entre e com povos indígenas. Assim agora queremos nos despedir deste momento celebrativo sob a bênção e a proteção do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a sua face e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Somos gratos pela presença de cada um de vocês. Desejamos assim que vocês possam ter um abençoado domingo, uma abençoada semana. Aguardamos vocês no nosso próximo culto. Fique com Deus. E assim finalizamos com o canto Bom é Estarmos Unidos. Um bom dia a todos e todas.